Então, vou começar a mensagem dizendo que deve ser muito triste ser ateu, porque o ateu e o que crê, eles passam pelo mesmo processo na vida. O ateu, ele também leva ao enterro, ao sepultamento seu ente querido, sejam pessoas mais próximas, né? Mãe, filho, irmãos, amigos, né? E deve ser uma angústia muito grande. Você não crê em nada após aquilo. Eu acho que você não ter essa esperança de que exista, é lógico que ninguém é obrigado a ter uma esperança nesse sentido, tá? Eu estou falando de você não ter essa esperança, deve ser muito ruim. Não que você seja obrigado a ter essa esperança. Porque ali você observa qual é o sentido da vida. Tudo bem, eu aproveitei muitas coisas boas na vida, tudo bem, mas e aí? Essas coisas acabaram, elas nunca mais teriam o direito de gozar dessa vida novamente. Nunca mais terei esse direito. Nunca mais verei aquela pessoa e o tempo vai apagar aquela pessoa que você não quer apagar. Que sentido tem a vida? Você tem um filho, você tem uma filha que teve ao seu lado, que ficou ali, que participou dessa missão de vida, que te trouxe muitas alegrias, né? Te fez rir, te fez chorar, te fez se preocupar. Então não ter esperança deve ser uma coisa terrível. Porque quando nós falamos de crença, como eu creio, a crença no cristianismo aqui é a capacidade dada por Deus para o homem conseguir enxergar, para o homem conseguir sentir. A fé é certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem, e isso é muito repetitivo, tá? Mas o sentido disso é que não são só palavras. De fato, dentro do coração do crente, ele tem a certeza absoluta de que há um plano além dessa vida. E não foi ele que criou isso dentro dele, foi Deus que construiu isso dentro dele. Mas quando você olha para o cenário, você olha para o cenário da igreja, você olha muitas coisas estranhas. Você olha fanatismo, você olha aproveitadores, você não consegue enxergar pela aparência essa verdade que tá sendo dita aqui. Mas até aquele cara fanático, é lógico que tem muita gente que não tem nada de cristianismo. Ele simplesmente é um ser inanimado que está ali, que recebe misturas de conhecimento. Tem gente que está na fase de desenvolvimento e vai fazer um monte de besteira. E tem gente que realmente não tem compromisso nenhum. É aquela pessoa descomprometida com aquilo, sabe? Ela está ali para se beneficiar de alguma forma, para se exibir de alguma forma, e acaba misturando esse tipo de pessoa com aquela pessoa que está sincera ali, mas que também cai nesse tais de mania que gira, com ventos de doutrinas estranhas, com mistura de preconceitos, de burrice, de um monte de coisa. Parece um redemoinho de idiotice. Se você tivesse um twist, se chamaria imbecilidade, porque é uma mistura de coisas. Mas você tem ali pessoas que vão saindo daquele redemoinho e sendo lançadas fora, pessoas boas, e você tem pessoas que continuam nesse redemoinho pro resto da vida, arrastando outras pessoas. É o redemoinho da imbecilidade. É isso que acontece. Se você olha aqui, você com uma pessoa mais intelectual, e não se engane que tem intelectual que também cai em heresias, tá? Cai em religiões que mexem com forças espirituais que prejudicam a vida dessa pessoa, a vida de sua família. Porque não é questão de inteligência. Quando está escrito lá que Deus reservou, Pai, graças te dou porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste dos sábios.
A razão pelo qual Deus se ocultou dos sábios é que primeiro ele veio para um povo, né, o povo hebreu, construiu uma história com eles, o povo se tornou sábio, Deus continuou os alimentando e da sabedoria eles tornaram a ser idiotas, estúpidos, inúteis. A sabedoria levou a eles a soberba, a se achar melhor do que a humanidade, e ao invés de amar, eles foram ao extremo da soberba. Ao invés de amar o próximo, eles ultrapassam o próximo. Eles voltam a ser o que as pessoas do mundo são, os nobres aí. O cara que é rico, advogado, e ele discute com o porteiro, ele fala, quem é esse bosta aí? Na mentalidade dele, o intelecto dele sobrepõe aquela pessoa, e às vezes aquele bosta que ele está falando ali tem muito mais vivência que ele, tem muito mais inteligência que ele. Pode não ter inteligência de escrita, mas tem sabedoria de vida. Tem humildade, não vacila no meio de uma situação. É como aquele policial que acha que ele vai ser na rua o que ele é lá no batalhão. No batalhão é o coronel, na rua ele não é nada, não é ninguém. É no mano a mano, e na rua ele sem farda, sem armamento, só no argumento, ele às vezes nem na mão consegue. E esse é mesmo sendo militar. Já tá velho, já não... Entende? Então, não é uma questão de sabedoria humana. O Evangelho é revelado para os simples e com a simplicidade de coração que muita gente chama de burrice. Esses daí são burros. Às vezes o simples de coração teme mais a Deus do que os sábios. Teme mais a Deus do que o pastor que ensina. Deus está em busca de corações de adoradores, de corações que de fato têm um compromisso. É a mesma coisa que você gostaria da sua vida. Você tem 10 amigos. Você quer ter um amigo soberbo, que seja rico, que seja cheio de sabedoria, mas que te ignora, mas que não te dá ouvido, mas que não está nem aí para você? Ou você prefere uma amizade simples, uma pessoa que realmente está te ouvindo de coração, que se pudesse tirar a roupa do corpo te ajudaria, mas ela não tem condições, e você sabe disso, você consegue sentir o amor daquela pessoa, mesmo que ela não tenha nada para te oferecer. Exatamente, Deus tem a mesma estrutura que a gente nessa questão, ou nós temos a mesma estrutura, a mesma capacidade cognitiva de Deus, de compreender, de se sentir amizade. E mesmo, só que mesmo assim você como ser humano pode ser enganado, porque você não conhece o coração daquela pessoa que está ali, que se diz amigo, e tem gente que trai amizade de anos por conta de bobeira. Mas Deus conhece dentro do coração do homem quem você é, o que precisa mudar, como você precisa ser. Ele conhece como você será no futuro. Ele sabe das ferramentas que ele pode aplicar na sua vida para transformar você naquilo que ele precisa para que você faça a obra. Eu vejo pessoas falando assim, não, a gente não precisa de igreja não, a gente faz o culto aqui em casa e tal. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, não. Essa palavra está mal entendida. O fato de Deus não habitar não significa que a presença dele não pode estar ali. Porque no templo feito por Salomão, era templo feito por mãos humanas e tinha a presença de Deus ali. Dentro da arca, feita por mãos humanas, e tinha a presença de Deus ali a ponto de que nem se pudesse olhar para dentro da arca que morria. Não podia encostar se não fosse levita. Lá no templo não podia entrar se tivesse em pecado, e que se você não fosse sumo sacerdote, você morria. Se você fosse sumo sacerdote e tivesse pecado, amarrava uma corda em você, tinha que te puxar. Se o sino não balançasse, o sumo sacerdote tinha que trocar lá os pães, o candelabro lá, acender as velas, os incensos, e ali tinha a presença de Deus. Então, como Deus não habita em templo com mãos humanas? Não habita, mas a presença dele pode estar onde ele escolher estar. Porque Deus se desce ao nível do ser humano para tentar ajudar. Não que ele fique parado ali dentro ali.
ele pode ter a presença dele em qualquer lugar. Então ele não tem uma habitação própria, porque ele está externo de tudo. Ele não tem uma habitação fixa, uma caixinha onde se aprisiona a Deus, um, um totem sagrado. Não. Ele está em todo lugar, nas profundezas do mar, aonde que você imaginar. Ele habita em tudo, desde a molécula da fórmula química da água, do ar, de todas as partículas. Ele conhece tudo, ele está em tudo, ele pode se reduzir até o mínimo átomo e ele conhecer toda a estrutura, porque foi ele que fez e ele construir tudo aquilo. Por isso que ele não habita em mãos humanas, porque ele está em todas as coisas. Em todas as coisas tem o conhecimento de Deus, ele conhece tudo, ele criou tudo com os seus cálculos perfeitos que os seres humanos descobrem. E vê como que pode isso, o que criou-se primeiro, a matemática foi criada ou ela foi copiada. O homem não entende. São fatores incompreensíveis. Aí você tem as leis da física que regem o universo. Quando você chega no espaço, existem outras leis da física funcionando completamente diferente. A mecânica quântica com coisas que surgem de formas que você não compreende. Surgem de uma situação que você não entende, parece que surgem do nada. Se modificam, não se consegue ter a noção daquilo, a matéria escura, você não consegue atravessar, você não consegue, não sabe o que tem ali, você só suspeita. E tem dois tipos de matéria escura, né? Que são diferentes, que agem de forma diferente, que ocupam o tecido do espaço. Então você tem coisas impossíveis do ser humano entender. Quando o ser humano chega lá em cima, ele pensa: eu não sou nem uma azeitona, nem uma ervilha nesse espaço. E o homem está olhando num telescópio, vendo 100 mil anos da velocidade da luz lá na frente. E ele sabe da incapacidade dele em relação à vastidão, da imensidão. E nós estamos vendo só dentro da nossa galáxia. A gente está vendo outras milhares de galáxias com outros sistemas igual ao nosso, que nunca, talvez, eu acredito que nunca chegaremos lá. Só ficaremos só contemplando, como se Deus falasse assim: vocês podem olhar, mas tocar, vocês não vão chegar aqui, porque a ciência não tem condições, talvez nunca terá, de viajar na velocidade da luz e de chegar, e não teria capacidade. Agora, se o homem vivesse 900 anos, né, naquela idade que vai ser estabelecida no futuro, né, morrer com 400 anos será morrer jovem. Se o homem viver mais tempo, talvez ele possa entrar num foguete e conseguir chegar num lugar mais longe, ainda com vitalidade, para poder transmitir estudos, né? Então, tipo, você teve inúmeros cientistas e físicos que a vida limitou o conhecimento deles. Se eles pudessem ter vivido mais 3 séculos, eles contribuiriam com a sociedade muito mais, megamente mais. E Daniel diz que a ciência nos últimos dias se multiplicaria de sobremodo. E se esses dias forem ampliados novamente, com a natureza humana, a anatomia humana se modificando, as coisas podem modificar-se. Em 1920, parece que os homens morriam com 30 anos. Quase era a idade que o cara já estava tendo filhos. As crianças morriam muito rápido. Isso, e no século XX, no século XIX para cá, você tem pouco tempo, se você calcular com toda a humanidade, de desenvolvimento. Os Estados Unidos criou sabonete para dar cheiro. Não se compreendia sobre higiene. Na gripe espanhola, o presidente da República morre, os cientistas, os médicos morriam, não entendiam de vírus. Não entendiam de... Hoje você tem uma ciência muito mais desenvolvida em poucos
em poucas décadas, a ciência ganhou um avanço extraordinário. De forma que nós enfrentamos uma pandemia, mas tivemos a ciência desenvolvendo vacinas, né? Porque o coronavírus é um novo coronavírus, o Covid-19, mas ele já existia, ele já era estudado. Essa A19, Covid-19, né? Que é um outro um desenvolvimento, ela foi estudada a partir de estudos que já existiam sobre esse mesmo vírus. Não foi um vírus que surgiu do nada, do acaso, não. Eles já vinham estudando isso. Então, quando a ciência se preparou, e poderia ter se preparado melhor se os homens não fossem tão egoístas e tivessem investido em ciência e tecnologia. Então, quem é o causador do sofrimento do mundo? É Deus. Deus deu a capacidade para o homem, deu a sabedoria. Quando Adão pecou, Deus ainda concedeu 930 anos para ele viver. Ele foi o dono dessa terra. Se a gente continuasse naquela bondade, se a gente se entendesse como irmãos, se não existisse maldade e egoísmo, que não foi um atributo que Deus colocou em nosso coração, isso nós desenvolvemos como uma raça do diabo, né? Se não existisse isso, você poderia ir a Búzios, você poderia ir em qualquer lugar e ninguém ia jogar lixo no chão, porque um ia se preocupar com a saúde do outro. Nós viveríamos como irmãos, entenderíamos que viemos tudo de uma só pessoa, viveríamos mais tempo de vida, porque Deus não precisaria reduzir o nosso tempo de vida aqui. A nossa ciência se desenvolveria milhões de vezes mais, porque teríamos todos o mesmo pensamento em desenvolver mais tecnologia. Muitas das pessoas que você vê morrendo porque foi assassinado por outro não estariam mortas, né? Nós morreríamos de velhice, numa morte linda e numa esperança muito maravilhosa de que a vida não terminaria só aqui. Então a morte não teria nem a influência sobre a dor, do sofrimento que tem dentro de nós quando a gente perde alguém. E aí você vai me dizer que é Deus que está fazendo todas essas maldades? Adão viveu 930 anos, teve mais filhos e filhas com Eva. Aí vem o primeiro sofrimento, o filho mais velho mata o mais novo. Você acha que a história passa assim e parece que Adão e Eva não sofreram? Tiveram 900 anos para sofrer. Você acha que você esquece? Que o Caim continua vivo. Você acha que o dia que Adão poderia ter encontrado Caim ou soube sobre a história dele? Você acha que, lógico que é um filho que você ama, mesmo que tenha cometido um agravo, mas todo momento aquela lembrança, aquele sofrimento de que aquele que não se arrependeu, né, continua sendo um cara ruim, seus filhos são ruins. É tipo, imagina você ter que se afastar de um filho porque ele é ruim, sendo que ele é seu filho. Você não quer esse afastamento. Você quer ele próximo de você, mas ele não pode estar próximo de você porque ele caga tudo ao seu redor, ele destrói tudo, ele pode trazer problemas para os seus novos filhos. Então você tem que viver com ele afastado. Mas Deus é bom e concede mais filhos a você para poder suprimir aquele sofrimento. Mas aquele foi o primeiro filho e ele nunca é esquecido pelo pai. Então a história passa muito sem a gente se preocupar com os sentimentos. A gente observa a linha de tempo ali e parece que aquelas personalidades são só uma história. Não, tem sentimentos demais ali envolvidos. Tem sentimentos demais que precisa ser analisado. E aí você vai ver que Deus não é ruim. E aí você vai ver que Deus deu oportunidade, mesmo o homem tendo pecado, deixado a morte entrar, o sofrimento entrar na vida. Adão teve 930 anos, a gente vive com 100. Nós vivemos com 100, até 100, caindo aos pedaços. Chega uma hora que você está querendo mais, e você dá uma levantada na mão, o anjo pensa que é para te puxar para cima. Você mesmo já não quer mais ficar nessa carcaça seca e velha. Você mesmo não quer mais ficar sofrendo com essas dores todas.
Tem gente que pede a Deus para levar porque não está mais aguentando. É muito sofrimento viver num corpo velho que não dá para fazer nada e você às vezes está cheio de espírito de vida dentro de você, cheio de vigor, mas a carcaça não. É como se você botasse um motor de Ferrari dentro numa Brasília toda enferrujada e você tem potência de motor, mas não tem carcaça. Se você der uma acelerada, cai tudo, cai o vidro, cai o para-brisa, cai o limpador, né? E aí você não tem como prosseguir. E não era isso que Deus queria. Não era isso porque os homens primitivos viviam muito mais. Deus teve que reduzir a idade deles depois da arca pelas maldades deles. E aí, imagina, se Deus mantém vivo essas pragas que sempre fizeram mal à humanidade. Você imagina 900 anos para o bigodinho, né? Para essa galera toda que torturou, que fez coisas erradas. Imagina. E esses caras vivendo e debochando de séculos e séculos dos nossos filhos, netos, a ponto que a gente nem pode morrer direito, descansar direito, porque a gente sabe que aquela praga vai fazer o mal aos outros. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, diz: não, não dá para esse povo ficar aqui, vai pecar contra mim, vai ficar mal. Porque quando ele faz a maldade, ele machuca a Deus. Quando ele faz a maldade com as criaturas de Deus, ele machuca a Deus. E Deus vai lá e se mostra justo. Não, vamos reduzir aqui. Porque não é só aqui a vida, então ele tem o controle de tudo, ele tem o controle da eternidade. Um dia nós vamos pelo caminho de todo homem, como Davi diz, vamos talvez envelhecer, né? Se nenhuma bala perdida nos acertar antes, se nenhum doido nos eliminar antes, ou se a gente não der um vacilo e atravessar na frente do ônibus, a gente vai envelhecer e vamos pelo caminho de todos os homens. E assim como nós viemos esse mundo, nós vamos sair dele sem nada. Então é preciso analisar que Deus não foi ruim. Adão podia se locomover pelo mundo. Não havia cachoeira que seus filhos não pudessem ir. Não havia praia que eles não pudessem ir. Era praia particular, não. É a ilha do Luciano Huck, não. Era tudo de todos. Então, dizer que eles viveram mal é dizer que a gente vive péssimo, porque a gente vive sem, com tudo limitado. Aonde a gente bota os pés já tem dono. Eu nunca vi ninguém ser dono de uma ilha. Uma coisa que Deus fez, o cara ser dono, isso aqui é ilha particular, você não pode entrar aqui não. Ué, caramba, que é isso? Não, mas o cara foi rei. Que se exploda que o cara foi rei. Tô nem aí. Nós não estamos vivendo na era do império. Essas porcarias não pode ter dono, tem que ser de todos. Infelizmente, os homens tomam pedaços do mundo para eles. E Deus que é mau. Chega a ser o cúmulo do ridículo.